Bom, galera, agora então nessa aula a gente vai fazer o nosso passo 3, que na verdade a gente vai descobrir que ainda tem um pouquinho do passo 2, que ainda tem alguns tratamentos que a gente não fez na aula passada, que a gente vai precisar fazer agora. Então esse passo 2 e passo 3 meio que vão se misturar agora, mas é um processo padrão que eu sempre recomendo vocês fazerem, é o que a gente vai fazer nessa aula agora. Então o primeiro passo é você entender as informações que você tem à sua disposição dentro das colunas. Então vamos lá, ó. Primeiro, você olha a base de dados, coluna por coluna, e entende o que você tem ali dentro. Aí, no nosso caso aqui, a gente tem 20 colunas. Aí você vai falar, Lira, mas se fossem 50 colunas? Eu não falei que não ia dar trabalho. Se fossem 50 colunas, você ia fazer essa análise nas 50 colunas. É importante. Afinal de contas, aqui vai uma informação muito importante para você, que é o seguinte. Quando você está fazendo um trabalho um projeto, um trabalho de análise de dados usando o Python, você tem que enxergar o Python como uma ferramenta para você fazer a análise de dados. Mas a análise de dados é um trabalho mais, digamos assim, mental do que de ferramenta, sabe? É um trabalho mais de você olhar, pensar no que aquilo representa, entender o seu objetivo final, de, no nosso caso aqui, descobrir o motivo de cancelamento, do que só um trabalho de vir escrever linha de código. Escrever linha de código, você vai ver aqui no final que a gente vai escrever poucas linhas de código, né, no geral. Mas essas poucas linhas de código que a gente vai escrever vão trazer as informações que a gente precisa para chegar na resposta. Então isso que é importante você entender. Qualquer projeto de análise de dados, ele não se resume simplesmente a você escrever o código. Você tem que saber escrever o código, saber usar a ferramenta do Python, que é a ferramenta mais usada para esse tipo de trabalho. Você tem que saber usar a ferramenta a seu favor para chegar naquela resposta. Mas a parte de analisar, de olhar as coisas e tirar informações dali de dentro também é importante, beleza? Então com isso, vamos seguir. Bom, olhando aqui as nossas colunas, coluna de categoria. A coluna de categoria, e aí aqui nessa etapa eu vou só falar com você. Mas numa etapa real, se você tiver dificuldade, você pode ir escrevendo, coluna de categoria, ela me diz isso. Coluna de idade, me diz essa informação. Coluna de sexo, me diz essa informação. Coluna de dependentes, me diz essa informação. Então você cria uma breve descrição de cada uma das colunas. Eu não vou fazer aqui, porque senão eu vou ficar escrevendo muito, você vai ficar me vendo escrevendo, eu vou só falar com você. Mas eu recomendo que você aí da sua casa pegue um caderno e vá fazendo essa anotação. Legal, categoria é isso. Idade, legal, é isso. Sexo, legal, é isso. Dependentes, legal, é isso. E assim vai, beleza? Então vamos lá. Bom, categoria. Categoria, se você reparar, ele diz quem é aquele cara. Se aquele cara ainda é um cliente ou se aquele cara já cancelou o cartão, beleza? Se ele é cliente ou se ele cancelou o cartão. Idade, é um nome bem intuitivo, diz a idade do cliente. Sexo, também diz o sexo do cliente. Então, até aqui, show de bola. Dependentes. Dependentes diz pra gente quantos dependentes aquele cliente tem. Então, eu sou um cliente que eu tenho 3 filhos, 3 dependentes. Então, assim vai. Então, aqui é a quantidade de dependentes do cliente. Educação. Educação diz o nível de formação da pessoa. E se você reparar, tem pessoas sem ensino formal, tem pessoas com ensino médio, pessoas com ensino superior e assim vai. Já já a gente vai usar algumas técnicas do Python para conseguir ver quais são todos os valores disponíveis em cada uma dessas colunas. Mas agora a gente só está tentando entender em linhas gerais o que tem em cada coluna. Então, estado civil, se a pessoa é casada ou solteira, faixa salarial anual. Então, mais ou menos quanto a pessoa ganha. Então, parece que são categorias, não é um número só, mas são categorias, ó, de menos de 40 mil, entre 60 e 80 mil, né, por ano, pensa que isso aqui é um salário anual, entre 60 e 80, entre 80 e 120, e assim vai. Categoria do cartão. Categoria do cartão, a gente tem cartão Blue, cartão Silver, cartão Blue eu nunca vi na vida real, né, mas aqui no nosso exemplo tem cartão Blue, cartão Silver e assim vai. Meses como cliente. Ou seja, quantos meses esse cara faz parte da nossa carteira de cliente. Então, legal, essa informação parece ser muito boa. Será que a gente está cancelando clientes muito novos ou clientes muito antigos? E assim vai. Depois vem aqui, ó, produtos contratados. Deixa eu só arrastar aqui para o lado para você poder visualizar. Produtos contratados, ou seja, quantos produtos esse cliente é cliente nosso. Se ele tem um cartão, 2 cartões, 3 cartões. Se ele tem cartão e também outros produtos e assim vai. Inatividade por 12 meses, ou seja, nos últimos 12 meses... durante quantos meses ele não usou o cartão, ou seja, ele ficou inativo. Então, nos últimos 12 meses, esse cara ficou 1 mês sem usar o cartão, esse cara ficou 4 meses sem usar o cartão, e assim vai. Contatos nos últimos 12 meses, ou seja, durante os últimos 12 meses, quantas vezes esse cara teve que entrar na nossa central de atendimento, teve que ligar pra gente para resolver alguma coisa. Qual o limite dele, qual o limite de crédito que ele já consumiu e qual o limite que ele ainda tem disponível. Então, são informações complementares aqui.
Isso também me parece pode ser um fator bem relevante. Aí eu tenho aqui, ó, mudanças de transações do último trimestre para o primeiro trimestre. Não acho que isso aqui vai ajudar muito a gente não, tá? Igual aqui, ó, mudança de quantidade de transações de um trimestre para o outro trimestre. Beleza? Eu particularmente acho que isso aqui não vai ajudar tanto a gente. Valor de transação, ou seja, quanto que ele gastou no cartão de crédito dele nos últimos 12 meses. E quantidade de transações, ou seja, quantas vezes ele passou o cartão nos últimos 12 meses. Isso aqui já é legal, que já tem informações interessantes. Taxa de utilização do cartão. Então, essa aqui é uma coluna que diz pra gente mais ou menos quanto que o cara usa o cartão dele. E me parece que é um número que vai de 0 a 1. Show de bola. Você reparou que eu falei algumas vezes, isso aqui me parece que vai ser isso, me parece que os valores aqui estão assim, estão assado? Por que eu falei me parece? Porque agora a gente vai visualizar realmente como é que esses valores estão distribuídos e a gente vai visualizar se todas as colunas estão realmente bem preenchidas. Por quê? Uma das etapas de tratamento de dados, que até meio que é o passo 2, não é nem o passo 3, mas como eu falei, agora essas coisas meio que começam a mesclar esses dois passos. Uma das etapas é você ver se você tem informação que está faltando na sua base de dados. Por quê? Todo projeto de análise de dados, de ciência de dados, qualquer coisa dessa, é muito importante você entender que informações que faltam são informações que atrapalham a sua análise. Então você vai ter que corrigir isso de alguma forma. Ou você vai preencher ele com um número, como a média, ou você vai excluir aquela linha inteira da sua base de dados. Você vai fazer alguma coisa para tratar as informações vazias. Beleza? Então vamos ver se a gente tem informação vazia para a gente tratar. E por eu estar explicando isso tudo, você imagina que vai acontecer, né? Então vamos lá. Bom, então o próximo passo que a gente vai fazer agora, eu vou chegar aqui embaixo, vou adicionar um código. E aí aqui a gente vai ver se a gente tem alguma informação vazia. E para a gente ver se a gente tem alguma informação vazia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar uma informação que é o display, eu vou exibir, né, display, a nossa tabela. Lembra? A nossa tabela é essa tabela daqui, ó, é a variável do Python que está a nossa tabela armazenada, tá vendo? Variável tabela. Então eu vou dar um display na nossa tabela, mas não na tabela, na tabela.info. O que é esse tabela.info? Tabela.info, ele diz pra gente algumas informações gerais sobre a nossa tabela, como o próprio nome já diz. Então, se a gente executar esse código, olha o que ele fala para mim. Ele fala assim, olha só, legal, você tem 10.127 linhas, tá vendo aqui? 10.127 linhas, show. E aqui ele te fala todas as colunas que você tem e quantos valores não nulos, ou seja, quantos valores preenchidos você tem em cada coluna. E aqui ele fala o tipo de informação que você tem em cada coluna. Olha só que legal, ele já te dá uma visão geral. Então, se você reparar, em todas as colunas a gente tem 10.127 valores, com exceção de uma, a categoria de cartão. Então, na categoria de cartão, significa que eu tenho um valor que está faltando ali dentro. E aí, para resolver isso, você tem algumas opções. A primeira opção de solução para isso é você simplesmente excluir. Cara, se eu tenho um cara que categoria de cartão está faltando em uma única linha, dentro de 10.000 linhas, vamos jogar essa linha fora, porque ela só vai atrapalhar a minha análise. Ela não vai me ajudar em nada. E como é uma linha só, não tem problema você excluir ela. Essa é a solução que eu vou usar aqui. Ah, Lira, mas se fossem, por exemplo, metade das colunas das informações de idade estavam faltando. Aí você tem duas opções. Ou você exclui essa coluna de idade, pô, metade das informações da idade estão faltando. Significa que ela vai me trazer muito poucas informações novas para a base de dados, porque metade está faltando, pô, vai atrapalhar a minha análise. Então você pode excluir aquela coluna. Ou então, não, Lira, eu não posso excluir porque aquela coluna é muito importante. Então você tem que pensar em alguma forma inteligente de preencher aqueles valores vazios. Ah, eu vou preencher com a média, eu vou preencher com um valor padrão para todo mundo, eu vou preencher... Aí você pensa na forma como você vai fazer para preencher, mas você vai ter que corrigir, você vai ter que preencher, beleza? No nosso caso, a gente vai excluir essa linha. Então se eu quero excluir essa linha, eu vou chegar aqui em cima, antes desse info, e vou rodar um código que exclui todas as linhas que tem pelo menos um valor vazio. Repetindo, ele vai excluir todas as linhas em que pelo menos um valor é vazio. Então, eu vou fazer aqui, ó, tabela.dropNA. Por quê? No nosso caso, como eu só tenho uma linha com valor vazio, agora todo mundo vai ter só informações preenchidas. Eu vou ter 10.126 linhas, beleza? Então, para a gente fazer isso daqui, só faltou aqui eu dizer assim, ó, tabela recebe tabela dropNA. Por quê? Porque o método é sempre esse, ó. O novo valor da tabela vai ser o antigo valor da tabela, só que excluindo os valores vazios. Então, beleza. Agora vamos rodar o código. E ele me dá lá, ó,
10.126 valores não vazios. Então, tenho todas essas linhas preenchidas. Show de bola. Agora, eu queria fazer mais uma visualização com vocês. Lembra que eu falei, olha, beleza, agora a gente deu uma visualizada na nossa tabela e identificou e tratou valores vazios. Agora, o outro é para a gente conseguir responder aquela pergunta de tipo, pô, como é que estão distribuídas as idades? Poxa, como é que estão distribuídos os dependentes? Qual é o número máximo, o número mínimo de dependentes? Em média, quantos dependentes as pessoas têm? Como é que isso aqui está distribuído? E aí tem um método do próprio Pandas, ou seja, dessas tabelas no Python, que é o método describe, de descrever. E ele faz isso pra gente, é incrível. Olha só, eu vou chegar aqui e vou dar um display também na minha tabela.describe. Tá vendo? É um método que já existe, pronto pra gente, e ele faz justamente essa descrição. Então, ó, vou rodar esse código aqui. Rodei. Quando você rodar esse código, olha só o que ele já fala. Coluna de idade. Quantos itens a gente tem? Qual é a média? Qual é o desvio padrão? O mínimo? O máximo? E ele analisa aqui algumas posições importantes. Ou seja, o que esse 25% diz? Diz que 25% dos clientes estão abaixo de 41 anos. O que esse 50% diz? Diz que metade dos clientes estão de 46 anos para baixo. O que esse 75% diz? Diz que 75% dos clientes têm 52 anos ou menos, beleza? Mesma coisa aqui em dependentes. O que esse 25% diz? Diz que 1/4 dos meus clientes, ou seja, 25% dos meus clientes, têm um dependente ou menos. 75% dos meus clientes têm 3 dependentes ou menos, beleza? E no máximo, eu tenho cliente com 5 dependentes. Então, não tem nenhum cliente com 10 dependentes, beleza? E aí você tem isso para todas as colunas. Se você reparar, ele só funciona isso para colunas que são números, tá? Colunas de texto, não. Colunas de número. Colunas de texto, você já vai ver como que isso vai aparecer para a gente. A gente vai exibir isso em gráfico e assim vai. Mas colunas de número, elas vão aparecer assim. E aí você consegue, dando uma olhada aqui, dar uma olhada e identificar se essas informações estão, como é que estão distribuídas as informações. Então você pode ir coluna por coluna aqui analisando. Por exemplo, coluna de inatividade. Essa aqui já é uma coluna interessante. Ou coluna de limite. Mas vamos olhar, inatividade. Na coluna de inatividade, olha só, vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Em média, nos últimos 12 meses, os meus clientes ficaram 2,3 meses inativos. Pô, me parece uma média relativamente alta. Legal. Mas olha só, metade dos meus clientes ficaram 2 meses ou menos inativos. Pô, show de bola. No máximo, um cliente ficou 6 meses inativos. Então, é legal de saber que nenhum cliente simplesmente não usou o cartão nos últimos 12 meses. Então, a gente não vai ter nenhuma análise do tipo assim, pô, o cara cancelou o cartão porque ele simplesmente não usou o cartão nenhuma vez no mês. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque, no máximo, um cliente não usou durante 6 meses. Então, esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui agora é uma análise importante que você deveria fazer com todas essas colunas, para você só dar uma visualizada e entender como que esses valores estão distribuídos. Agora que a gente fez isso, a gente vai partir efetivamente para a nossa última etapa, que é esse passo 4 aqui, que é o quê? Construir uma análise para identificar o motivo de cancelamento. E esse passo 4, ele vai ser dividido em algumas aulas, ele vai ser dividido em algumas etapas, porque essa é a parte mais complexa, digamos assim, do nosso desafio de análise de dados, beleza? Então, a gente vai chegar nesse ponto. Antes disso, só quero dar uma sugestão aqui para vocês, ensinar um código novo para você, que talvez alguns de vocês estejam perguntando, né? Pelo menos perguntando na cabeça, que é o quê? Lira, tá cheio de casa decimal aqui, não tem como eu reduzir não para uma casa decimal só, senão fica feião de ajeitar isso aqui. Tem sim. É só você aqui, ó, depois do describe, tá vendo? Ó? Describe, abre e fecha parênteses. Por que tem esse abre e fecha parênteses, Lira? É obrigatório. Quando o cara criou o método describe, ele disse que tinha que ter esse abre e fecha parênteses, a gente só aplica, beleza? Mas, se você quiser arredondar os números, aqui no final você bota ponto round, tá vendo? Round, de arredondar. E dentro do parênteses você diz quantas casas decimais você quer arredondar. Então eu estou descrevendo e eu quero arredondar todos os números para uma casa decimal só. E aí se você rodar esse código, tá lá que ele arredonda para uma casa decimal só. Fica mais fácil, né, da gente conseguir visualizar esses valores. Tranquilo? Então eu só queria ensinar isso aqui para você ter uma noção dessa visualização. E agora na próxima aula, então, a gente vai começar a ir mais a fundo a nossa análise de dados. Na próxima aula eu quero saber, legal, dessa nossa base de dados, quantos caras são clientes? Quantos caras cancelaram o cartão? Qual o percentual da minha base de dados que cancelou o cartão? Vamos ver isso na próxima aula.